Começar. Ó, é um tapa de cada... Só pode dar um tapa no balão. E a gente tem Entendeu? que chegar até o final lá com o balão, até o final do Levar o balão negócio, até o mano. final. Um Só que tapa. cada um pode dar um tapa só. Tipo, depois tu pode dar o tapa, né? Mas não pode repetir duas vezes o mesmo tapa. Ó, foi, aqui, ó. Dá um tapa aí. Botou Vai. direito? Tá, agora tem que ir, vai. Vai, tem que ir lá pro final. Eita, pô. Não, caralho, vai um só, meu Deus. Vamos só. Vai eu. Vai. Eu não posso dar o tapa agora. Bora. Ih, rapaz, Oxi, tá fraco. tapinha aí. Tá. Aí. Bora. Eita, pô. Calma aí. O botão esquerdo dá um tapão forte e o direito vai pra Aê. cima. Ó, a pessoa já tocou, bora. Eita, pô. Cai aqui. Calma aí. Pega o balão, deixa cair no chão. Vai, frear! Deixa cair no chão, velho. Caralho, não pode deixar cair o balão, rapaz. Da hora,